Eu saúdo mais que na paz do Senhor, amém? Amém. Podem sentar, amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso, Senhor. Irmãos, como é bom estar na presença do Senhor, amém? O que nós temos ouvido nessa noite, através dos louvores, através dos testemunhos, já nos deixa edificado. Hoje de manhã eu conversava com o pastor ADI, amém? Amém. E ele falou assim: olha, nós podíamos compartilhar algo da lição de hoje, que por sinal foi uma lição bastante abençoada, e poderíamos tirar vários temas da lição de hoje, e seguindo ao nosso tema, que é João 15,16, eu queria trazer para nós hoje meditarmos uma característica que é muito importante para que eu e você realmente dê fruto e este fruto permaneça. Então, desde já eu convido você a abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. A voz está um pouco fanha, amém? Atos capítulo 20. Vamos ler apenas um versículo nessa noite para iniciarmos a nossa meditação, amém? Atos capítulo 20, vamos ler o versículo de número 24. Paulo dizendo assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A igreja pode repetir esse versículo 3, 1, 2, 3. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Amém. Aleluia. O tema dessa mensagem, dentro da lição, dentro do propósito de João 15, seria vivendo por algo maior. Estamos estudando nesse trimestre uma revista que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Essa revista tem baseado nos ensinos que Paulo escreveu à igreja em Éfeso. E hoje, quando o pastor me pediu para trazer algo, eu estava meditando aquilo que me chamou a atenção, e algo que Paulo queria que eu e você entendesse. Ele traz à memória algo importante para os nossos dias atuais. Estamos vivendo um evangelho de bem-estar social, onde nós olhamos os heróis da fé, nós vemos que o básico muitas vezes não é atingido. E Paulo tinha um sentimento, que é o que eu quero compartilhar com você essa noite, que ele dizia que em nada tinha a vida dele por precioso, contando que ele cumprisse com alegria a carreira e o ministério que recebeu do Senhor. Estamos vivendo um tema que diz que Ele nos nomeou para dar fruto e que esse fruto permaneça. Para que esse fruto permaneça, é interessante que eu e você faça aquilo que Paulo fez. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele entendeu que ele não tinha nada de mais precioso na vida dele
que não fosse cumprir com alegria o ministério que recebeu do Senhor. Nessa noite, algumas coisas interessantes. Paulo está dizendo que qual o maior valor que devemos ter em mente como Igreja de Cristo? O que é aquilo que nós devemos ter como foco, como diz o tema da mensagem, para vivermos por algo maior? E algo interessante, Paulo diz para mim e para você, com essa declaração, ele está falando assim: olha, o reino de Deus e os valores eternos são mais importantes e mais valiosos do que aquilo que podemos viver, desfrutar ou realizar individualmente aqui na Terra. Algo que, trazendo a lição, quando fala sobre as bênçãos de Deus, nessa manhã nós meditamos que as bênçãos de Deus são coletivas. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê a igreja eleita de Cristo, redimido pelo sangue dele. Agora, uma pergunta básica: quem pode ser a igreja de Cristo? Quem pode ser a igreja de Cristo? O textual da Bíblia, na João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Então é importante que eu e você nessa noite entenda que para pensarmos e dar fruto, nós temos que entender que isso é a partir daquilo que Cristo fez por nós. E Paulo quer nos elevar esse sentimento. Ele quer que eu e você tenha uma compreensão maior daquilo que Cristo fez por mim e fez por você. E é algo interessante que ele fala assim: olha, não é simplesmente a salvação. Não é simplesmente a salvação. Porque a nossa salvação já está garantida em Cristo Jesus. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, o que Paulo diz no livro dos Atos, versículo 24, a grande questão é: por que estamos vivendo? O que temos colocado como prioridade em nossas vidas? Paulo diz que em nada tinha por precioso se não cumprir com alegria o ministério que recebeu do Senhor. Será que é esse o sentimento que eu e você estamos tendo realmente, de viver acima de tudo o ministério que recebemos do Senhor? Algo interessante, já convido vocês na escola dominical. Hoje o tema da lição era o mistério da unidade revelada. Isso é o tema da lição dessa manhã. Vou dar apenas um feedback para quem não veio de manhã. Já convido você, venha na escola dominical, faça um convite para você. Se você vier uma vez e não gostar, não precisa vir mais. Não é, pastor Marcelo? Mas faça esse propósito para bem experimentar, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então amanhã o que nós fazemos aqui, pastor Marcelo? Nada mais, nada menos do que ouvimos a palavra de Deus e meditamos com o conhecimento dos irmãos. Fazendo um rápido resumo, a lição de hoje fala sobre o mistério da unidade revelada. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Vou resumir aqui a lição. O mistério revelado é a igreja. Como que funciona isso? Deus idealizou tudo desde o princípio. A execução dessa grande obra vem através de Cristo. Mas aonde que entra eu e você como igreja de Cristo? A igreja tem a responsabilidade de anunciar as dádivas conquistadas através de Cristo na cruz. Aleluia! Para que você entenda isso melhor, vamos abrir Efésios capítulo 3. Quando eu falo que a fé é para ouvir e ouvir a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Olha o que a palavra de Deus diz para mim e para você, que nós já meditamos nessa manhã. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8. Efésios 3, 8 diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça
de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Deus. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus que tudo criou. Vamos continuar? Para que agora, pela igreja, não sei o que eu estou falando, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Aí agora, quando fala assim, por que sem fé é impossível agradar a Deus? Volta no versículo 10. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Volta no versículo 10, por favor. Efésios 3, 10. Porque agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, o 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! E como que fazemos isso? No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Hoje, você como igreja eleita, eu como igreja eleita, temos a incumbência de transmitir àquelas pessoas que não conhecem a multiforma da sabedoria de Deus, segundo o propósito dele desde a eternidade. Aleluia! E muitas vezes, nós estamos focados em algo totalmente diferente da nossa realidade como igreja. O que Paulo traz para mim e para você, nessa noite, através do capítulo 20 de Atos, ele fala assim: olha, vocês realmente têm entendido o ministério que Deus tem colocado através de Cristo no meio da igreja? E sabe o que é interessante, irmãos? Vou falar algo muito importante. Muitas vezes falamos que nessa vida não levamos nada, né? Para nós não juntarmos tesouros aqui e não vamos levar nada. Mas eu quero trazer para você que dessa vida existe uma coisa que vamos levar assim. Iremos levar uma coisa assim. Vamos entender isso? Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, diz assim: e eu ouvi uma voz do céu que me dizia e escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Vamos olhar isso um pouquinho. Tiago 2,26 diz que a fé sem obras é morta. Nós já falamos várias vezes que nós não fazemos para ser. Nós fazemos porque já somos. Amém? Mas Tiago quer dizer assim: olha, se acreditamos em Jesus Cristo e no Evangelho, devemos demonstrar através da nossa fé, vivendo de modo digno do Evangelho. Estamos complementando a palavra de Efésios. Tiago entendia a mesma coisa que Paulo. Ele fala assim para mim e para você: olha, se nós acreditamos em Cristo e no Evangelho, devemos viver de modo digno do Evangelho através da nossa fé. E é interessante que isso nos acompanhará eternamente. Isso nos acompanhará eternamente. As nossas obras irão nos acompanhar, mas existe algo muito mais importante que eu e você precisamos ter em mente. 2 Coríntios 5, 10. Glória a Deus. Nós já lemos Apocalipse, que nossas obras nos acompanham. Tiago diz que essas obras, elas partem do entendimento que eu acreditei em Cristo
no Evangelho e vive de modo digno desse Evangelho. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, olha o que está falando. Porque importa, segundo 5:10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou para o bem, ou para... Em outra versão, porque importa que nós compareceremos. O verbo está no futuro, quer dizer que eu e você iremos comparecer nesse tribunal. E algo interessante que ele fala, que perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Voltando ao raciocínio, nós como igreja eleita, para que nós possamos dar fruto e que esse fruto permaneça, Paulo está dizendo para mim e para você: olha, o que você tem considerado, qual a importância que você tem dado ao ministério que temos recebido através de Cristo. E ele fala que aqueles que creem em Cristo andam segundo a vontade de Cristo. E algo interessante, que ele ainda complementa assim: agora, o que é viver por algo maior? Que é o tema da mensagem. O que é viver por algo maior? É interessante que a Bíblia nos dá essas diretrizes como a igreja eleita. Só que hoje o pastor Zemente na mesa, falando comigo e com o Gil, ele fala assim: como nós vamos entender o que a Bíblia diz se nós não lemos a Bíblia? Se nós não estudamos a Bíblia? Os mais de 85 anos dele, ele deu essa pancada em mim, no presbítero de Valde essa manhã. E é interessante que a Bíblia é bem clara. O que é viver por algo maior? Colossenses, capítulo 3, também. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Primeiro ponto: o que é viver por algo maior? Se eu entendo que eu já estou ressuscitado com Cristo, o que é estar ressuscitado com Cristo? O diácono falou isso uma vez lá em Gálatas: aqueles que são de Cristo ressuscitaram as suas paixões e carnalidades. Isso é eu entender que eu já estou ressuscitado com Cristo. O Evangelho não é só renúncia. Só que não tem como viver o Evangelho sem renunciar a nada. Essa é uma verdade. Se eu entendo isso, se eu já crucifiquei as minhas paixões, concupiscências, eu busco as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aleluia. Continuando no versículo 2: pensai nas coisas que são de cima e não das que são na terra. Mais uma característica: o que é viver por algo maior? Versículo 3: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele em glória. É interessante nós entendemos esse texto, que o tema dele é a união com Cristo glorificado. Entendemos que viver por algo maior é buscar as coisas do alto, entender que eu já estou crucificado com Cristo, mas ressuscitado com Ele, justificado, redimido. Entender que eu tenho que muitas vezes abrir mão das minhas convicções, dos meus próprios interesses, e entender qual é o ministério que Deus somente quer revelar através de mim como igreja de Cristo. Agora, algo interessante: como atingimos isso? Nós falamos do que é, falamos da diferença,
falou Paulo nos alertando a entender esse viver por algo maior. A lição de hoje falava que o mistério de Deus é a igreja, onde que através de Cristo Ele formou um novo povo. Está lá em 1 Pedro 2,9, sacerdotes real, nação santa, povo exclusivo de propriedade dele. Agora, como que atingimos isso? Para nós irmos já para o final da nossa pregação. A voz já não está aguentando muito mais. Como que atingimos isso? Convido você a abrir o Evangelho de Marcos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Glória a Deus. Versículo 34. É interessante que a palavra de Deus, ela é eficaz, e algo que o irmão Tenor falava aqui no testemunho dele, espero que os irmãos tenham prestado atenção, é uma das coisas que eu e você devemos fazer para realmente viver por algo maior. Está aqui Marcos 8, versículo 34, que diz assim: então, convocando a multidão e juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a tua cruz e siga. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Se eu tivesse que resumir a mensagem todinha, como que é viver por algo maior? O que Paulo fez para viver por esse algo maior? Se nós formos pegar a história de Paulo aqui, quem está acompanhando a escola dominical sabe. Ele julgava do lado de lá, mas por uma revelação de Deus, ele entendeu que ele devia viver por algo muito maior do que aqueles princípios, daquela cultura que ele vivia. Então, de perseguidor, ele passou a ser perseguido por anunciar o Evangelho. Aleluia. E uma pergunta que nós fizemos na escola dominical: será que eu e você teríamos o mesmo sentimento de Paulo, que chegou a ser apedrejado por pregar o Evangelho? Ele chegou, tentaram matar ele, tanto judeus e tanto gentios. Teve episódio que ele saiu carregado da cidade, a Bíblia diz, como se estivesse morto, depois de ser apedrejado por pregar o Evangelho. Lá em Atos 24, ele diz que ele não tem nada de precioso na vida dele do que servir com alegria o ministério que foi revelado por Deus. E o próprio Deus, existe algo espiritual aqui. Quando ele fala, ele convoca a multidão, ele está convocando a todos. Biblicamente, quando fala de multidão, tinha pessoas que acreditavam, pessoas que não acreditavam, pessoas que estavam ali só para julgar, pessoas que estavam ali, os curiosos. Tinha de tudo na multidão. E ele chamou a todos. Existe algo espiritual que Deus, ele não quis exercer um exclusivismo nessa chamada. A chamada dele era para todos. Só que ele deixou uma condição, duas condições, bem simples. Paulo entendeu, Tiago entendeu, Pedro entendeu, pastor José Bento entendeu, pastor Marcelo entendeu, pastor Beir entendeu. Ele fala assim: olha, se alguém quer vir após mim, deve assim. Um dos maiores exemplos
que Jesus podia nos dar, Marcos 10:45, porque o próprio Filho do Homem não veio à terra para ser servido, mas sim para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Quando nós falamos aqui que o vosso fruto permaneça, que vá de fruto, qual que é o fruto que Deus quer que você venha nos dar? Pessoas estão morrendo lá fora. Quando as pessoas não estão tendo a oportunidade de eu e você entendemos que é um Deus acima disso tudo, um Deus que mesmo nas tribulações está no controle de tudo, um Deus que mesmo as adversidades está no controle de tudo, um Deus que diz assim: olha, tem de bom ânimo, no mundo tem aflições, aleluia, mas eu procuro os verdadeiros adoradores, pessoas que adoram em espírito, aleluia. Oh, glória! E hoje essa pessoa que está aqui, presta atenção, é eu e você que entendemos esse chamado, aleluia. Mas nós não entendemos esse chamado para vivermos aqui, olha, vamos fechar as portas, nós já entendemos tudo, vamos ficar quietinho aqui e vamos deixar a magnitude da plenitude do poder de Deus só para nós. Não. Ele entende que eu e você podemos sim dar fruto. Não importa o teu cargo, não importa o teu tempo de igreja, entenda qual o entendimento que você tem que Deus é tudo na tua vida. Se não fosse através de Cristo, de nada adiantaria estar aqui nessa noite. Se eu e você estamos aqui, foi porque um dia se entregou na cruz, morreu pelos nossos pecados, aleluia? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, aleluia? Paulo entendeu isso, aleluia? Que não adiantava querer nada se não fosse estar no centro da vontade de Deus, se não fosse estar no centro do querer de Deus para a vida dele. Então é importante que eu e você nessa noite entenda que não há nada que possa nos tirar de estar no centro da vontade de Deus, aleluia? E ele está falando aqui, olha, para você estar no centro dele, viver por algo muito maior, para ser co-participante das promessas, primeiramente. Não é de você mesmo, não é do seu homem natural, não é dos seus costumes, não é das suas mínimas convicções. Ele fala: negue a si mesmo. Negue a si mesmo. E algo interessante, ele fala assim: olha, e tome a sua cruz e siga-me. No versículo 35 ao 38, ele explica isso. Olha o que ele fala: ó, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. O que Paulo fez? Eu não tenho nada de mais precioso na minha vida, aleluia. Se não for seguir com alegria aquilo que eu tenho recebido através de Deus. Ele continua assim, o próprio Jesus falando: que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E ele continua: que daria um homem em troca da sua alma? E a segunda coisa, primeiro, abnegação, negar a nós mesmos. Hoje o pastor Marcelo falava um pouco sobre isso. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, ok? Isso aí está bem claro. Que Jesus Cristo disse: amar Deus acima das coisas, amar teu próximo a ti mesmo. Mas a grande pergunta é, trazendo assim para o nosso amor, elas mesmo, não, nem o árabe. Quando nós falamos que amamos uma pessoa, a gente quer estar perto dela, a gente quer estar em constante relacionamento com ela, a gente quer agradar ela, a gente quer cada dia mais ser presente na vida dela. Nós queremos cada vez mais ali fazer com que esse amor cresça cada vez mais entre as pessoas. E duas coisas que Jesus, o próprio falou: primeiro, abrir mão dos seus conceitos, suas convicções, e outra coisa, ser obediente. Obediente. Obedecer. Aleluia.
Paulo dizia: não tenho nada mais precioso do que obedecer com alegria ao ministério que foi dado a mim através do Espírito Santo. Nós olhamos para a igreja, que maravilha um trabalho como esse, nós sentimos a presença do Espírito Santo. Nós vemos somente através das letras dos louvores. E ele fala no versículo 38 assim: porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, e das minhas palavras, qualquer um que se envergonhar de mim e das minhas palavras. Sabe o que está dizendo para mim e para você, igreja? Não tenha vergonha de pregar e anunciar o Evangelho. Não tenha vergonha de falar do amor de Deus. Não tenha vergonha de falar com Deus que salva, que cura, que batiza. Não tenha vergonha de dizer que existe um Cristo que pode mudar a vida de qualquer pessoa. Por pior que seja a situação, pela pior maneira que você se encontre, o Deus a qual servimos é maior do que isso. O Deus a qual servimos pode transformar qualquer situação. Agora, o que Ele quer de mim, de você, primeiramente, que a gente pare de achar que é o bom mamãe. Tem pessoas que se acham mais inteligentes que a própria Bíblia. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fala assim: olha, não se envergonhe de mim, não se envergonhe das minhas palavras, porque também o Filho do Homem se envergonhar dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Como nós vivemos por algo maior, entendendo que não há nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus tem 3 aspectos: ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Esse único versículo que Paulo diz lá em Atos, ele faz uma afirmação de que ele não via nada na vida dele precioso se não fosse servir a Deus com alegria. E algo interessante, para nós finalizarmos, Romanos capítulo 5. Repita comigo assim: nós podemos sim viver por algo maior. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, não de qualquer maneira, a esta graça no qual estamos firmes e gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Aleluia! Aleluia! Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Aleluia! Só isso já é motivo de ser agradecidos. Aleluia! Só isso já é motivo de sermos gratos dia após dia. Aleluia! Só que ele nos adverte. E gloriemos também
nas nossas próprias tribulações. O próprio Paulo dizia, ele fala assim: para que eu não venha me ensoberbecer, existe uma área da minha vida que eu necessito de maior cuidado. Existe uma área da minha vida onde eu tenho que ter maior cuidado e, ao mesmo tempo, administrando essa área, eu entendo que eu sou dependente de Deus. Ele falava que se não tivesse nada, se nós pudéssemos resolver todos os nossos problemas, veja bem, se nós pudéssemos resolver todas as nossas situações críticas pela essência do ser humano, será que reconheceríamos a soberania de Deus em nossas vidas? Então Paulo entendia assim, ele falou: para que eu não venha me sobedecer, foi imposto um espinho na carne. E algo interessante, que ele entendia que nada podia atrapalhar o íntimo dele. É interessante que eu e você, nessa temática de João 15,16, você que nos visita nessa noite, é necessário que nós entendamos que somos sim capazes de dar fruto, somos sim capazes de dar fruto que permaneça, a partir do momento que, mediante fé, entendemos que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E quando eu ando segundo o Espírito Santo, os meus desejos, as minhas paixões carnais, os meus desejos mais mesquinhos, eles são descartáveis. Então nós temos um desafio. Não é de qualquer maneira que dê fruto. Não é de qualquer maneira que esse fruto vai permanecer. Não é de qualquer maneira que nós vivemos de modo digno do Evangelho. Mas o que Paulo quer dizer para mim e para você essa noite, não é de qualquer maneira, mas é possível a todos. Glória a Deus, aleluia. Mas está ao alcance de todos. Você não precisa ser doutorado, formado em teologia. Né, pastor Marcelo? Hoje de manhã na escola dominical, nós estávamos dissertando que as pessoas hoje querem uma revelação sobrenatural da palavra de Deus. E muitas vezes se esquecem do básico. Vou dar um exemplo de básico. Será que temos buscado primeiro o reino de Deus? Aleluia, Deus, aleluia. Paulo dizia que viver de modo digno do Evangelho é entender que os valores do reino de Deus, que são eternos, espirituais, estavam acima de qualquer realização e conquistas que individualmente nós iríamos conquistar aqui na terra. Então, para nós finalizarmos, é necessário que eu e você venham entender que existe sim algo que eu e você, como igreja de Cristo, devemos observar. Existe uma coisa que eu e você não pode negligenciar de maneira nenhuma: o nosso relacionamento com Deus através de Cristo. Nada pode quebrar este relacionamento. Nada pode quebrar a grandeza daquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Aleluia. Muitas vezes nós estamos aqui falando 40 minutos, algo bem simples, algo que Paulo trouxe, algo que nós estamos estudando todo domingo na escola dominical. Vem, você vai ver que a mensagem de Paulo é uma sequência que nós falamos aqui. Deus está falando para você: olha, você vai ter aflição, você vai se decepcionar, vai ter momentos que você não vai ter motivação, vai ter momentos que você não vai estar afim, mas o teu relacionamento com Deus tem que ser maior do que isso. Porque não há nada maior do que nós podemos almejar do que as bênçãos espirituais vindas através de Cristo. E algo interessante, para nós finalizarmos,
Paulo entendia que ele não fazia isso por ele mesmo. Sabe, eu recebi a revelação, agora eu vou lá, não vou pedir desafio para ninguém. Ele entendia que foi chamado por Deus. Você não vê que nessa noite eu estou. Eu já tenho 10, 15, 5 anos de evangelho. A Bíblia diz que mesmo como o exterior se corrompe, o interior se renova dia após dia. É momento de renovação. É momento de nós entendermos nosso papel como igreja de Cristo. É momento de nós realmente tirarmos só do texto uma temática como essa. Nós vamos pregar sobre que Deus nos nomeou para dar fruto e o nosso fruto permaneça até o final do ano, e o que vamos colher disso. Como isso vai afetar a minha e a sua vida na prática? Como isso vai mudar o meu relacionamento em casa, no trabalho, na minha família? Vem na escola dominical, o pastor Marcelo fala de manhã. A igreja de Cristo eleita, ela começa onde, pastor? Em casa. Glória a Deus. Começa em casa. Aleluia. A palavra de Deus diz que a única instituição criada antes do pecado foi a família. Foi a família. E o pastor daí muitas vezes fala, vamos orar pelas famílias dessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. O que Paulo está dizendo que aquilo que Deus quer fazer através de você é muito mais importante do que aquilo que você acha que você é. Porque enquanto eu ficar filtrando nas minhas convicções, eu não vou entender a grandiosidade de Deus na minha vida. Mas nessa noite, através dos louvores, através do testemunho, através do último cântico, através da leitura oficial, você quer um coração quebrantado a Deus. E algo interessante que é necessário nós pararmos de ouvir isso e começarmos a viver isso. E não é porque a questão de cargo, presbítero, diácono, não. Nenhum de nós aqui, por mérito, conseguiremos isso. Nenhum de nós. A própria palavra de Deus diz que ele olhou a terra e não viu um justo sequer. Mas pela misericórdia dele, pelo grande amor dele, e ele trazer ao coração dele a nossa miséria, a nossa essência mais podre como ser humano, de já estarmos condenados através do pecado original, através de Cristo, Ele nos deu condição e uma oportunidade de andarmos em novidade. Agora, o que Ele tinha que fazer através de Cristo, Ele já fez. Agora, o que Paulo está dizendo para mim e para você: ei, você entendeu aquilo que Cristo fez por você? Você entendeu a prova de amor que Deus fez através de Cristo? É isso que Ele fala para mim e para você nessa noite. Viver de modo digno do Evangelho não pode ser uma opção para nós que entendemos a palavra de Deus. Aleluia! Nós já falamos que não importa que você vai de bem ou mal, vai passar perante o tribunal de Deus. Nessa noite, queria colocar vocês com seus pés, né? Convidar vocês com seus pés. Aleluia! Eu quero convidar a igreja a fazer 5 minutos de oração. 5 minutos de oração. Vamos louvar enquanto a igreja ora. E o que eu quero que nós vamos fazer nesses 5 minutos? Eu convido você a não pedir nada. Nós só vamos declarar uma coisa: que nós queremos realmente que dia após dia o ministério de Deus se revele em nossas vidas.
Isso não é algo exclusivo da igreja, é para todos. Você que nos visita, você que já tem anos de casa, Deus quer fazer coisas grandes através de você. Deus quer realmente algo que eu enfatizei, é a responsabilidade que Paulo nos traz. Mas existe uma outra palavrinha, pastor Marcelo, que ele colocou: ele servia com alegria. Aleluia. Servir a Deus não pode ser um fardo. Servir a Deus não vai te limitar a nada. Pelo contrário, Ele vai te trazer alegria, vai te trazer realizações. As bênçãos de Deus acompanham aqueles que servem a Deus. Mas o mais importante, Deus vai te usar para atingir outras pessoas. Que através da tua vida, do teu testemunho, outras pessoas também entenderão que há diferença em servir a Deus. Então, nessa oração, eu quero que você peça para você, para pessoas ao teu lado, que dia após dia Deus se revele através de Cristo. Que dia após dia, através do Espírito Santo, aleluia, nós venhamos a sentir a presença dEle. Que dia após dia, através do Espírito Santo, nós venhamos a ter entendimento que fomos chamados para a boa obra. Eu não quero saber como você entrou aqui nessa noite, mas eu tenho convicção que se você entendeu essa mensagem, se você acredita realmente que Deus tem algo a fazer na tua vida, não importa o tempo de cada teu carro, se você realmente acredita que o Espírito Santo está nos incentivando, nos auxiliando dia após dia, fala assim: Senhor, eu quero dia após dia estar na tua presença. Eu quero dia após dia ser uma realidade. Eu quero dia após dia que Deus esteja na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha esposa, nos meus filhos. Nós vamos orar 5 minutinhos. E logo após os 5 minutos, vou convidar o pastor Deir para estar orando para você como igreja. Mas por que eu convidei você a orar primeiro? Porque Tiago dizia que nós não podemos ser só ouvintes, nós devemos ser também praticantes da palavra de Deus. E pelo Espírito Santo, Ele está mostrando essa noite que Ele quer que você abra a sua boca, que Ele quer que você se apresente, que Ele quer que você realmente se coloque na posição e fale assim: Senhor, eis-me aqui, aleluia, eu creio no mistério que o Senhor quer colocar nas minhas mãos. Você entendendo isso, não vai ter dificuldade, não vai ter problema, não vai ter doença, não vai ter dificuldade financeira, não vai ter crise existencial, porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas amarguras e a nossa enfermidade. Então vamos orar. E no final de 5 minutos, depois do louvor, o pastor Deir vai estar apresentando a igreja, para que isso não fique só aqui, para que amanhã você vai trabalhar, vai estudar, vai cumprimentar Deus, vai falar: olha, Deus vai fazer algo grandioso aqui nesse lugar. Deus vai fazer algo grandioso através da minha vida. E você vai falar para a tua família, para a tua esposa, para os teus filhos: Deus vai fazer algo grandioso nesse lugar, se nós acreditarmos nisso através da fé. Aleluia. Você pode muito mais, aleluia. Mas não é nas nossas próprias forças, é na capacitação que vem de Deus através de Cristo. Vamos louvar? Enquanto Ele louva, eu te convido a orar nessa noite. Feche teus olhos, esqueça quem está ao teu lado, vamos orar. Vamos pedir: Senhor, eu estou aqui, eu me apresento aqui, eu quero mais de Ti, eu quero realmente a plenitude da Tua revelação em minha vida. Aleluia. Aleluia, sobre o lado do Senhor, derrama a função sobre a tua do povo, aleluia. Ficar por perto da tua obediência essa noite. Oh Deus, aleluia. Nessa noite, no horário, teu carinho neste lugar. Nessa noite, barreiras, teu carinho neste lugar, aleluia. Oh,
Continua falando assim, ó, eu quero coisas assim. O Espírito Santo é verdade nessa noite, aleluia. Aleluia. Clame a Ele e fala, Senhor, eu quero.
Enquanto o fundo musical continua aqui bem pianinho, quem está com seu filho aí? Você pode abraçar o seu filho? Por quê? Quero convidar a minha esposa. Vem cá, meu bem. Te adoramos, Deus! Presta atenção. Aleluia! Preste atenção, é forte. O inimigo tem como alvo as nossas crianças. Eu tenho certeza que você ora, você canta, e muitos ainda não entenderam. Mas entenda agora neste momento. A igreja mais do que nunca, nós, os obreiros mais do que nunca, devem, nas suas casas, quando seus filhos estiverem pegando a mochila para ir para o colégio, sendo ele um adolescente ou um bebê, um prezinho, você vai colocar a mão na cabeça dele. Se o papai estiver no trabalho, a mamãe vai estar em casa. Você vai ser canal de bênção para o seu filho. Às vezes, existem pais que não atentaram para isso ainda, e as nossas crianças estão desprotegidas nas escolas, nos colégios. Nós vamos orar pelos nossos filhos, vamos brindar os nossos filhos. Eu tenho netos, eu tenho filhos. O mesmo empenho nós devemos atentar. Se você tiver a oportunidade de abraçar o seu filho agora aí. Se o seu filho não estiver aqui, coloca a mão no seu coração, e aonde quer que ele esteja, o Senhor vai estar contemplando. Faça isso todo o tempo. Não deixe ele ir para o colégio sem orar por ele, sem proteger ele. Não deixe ele sair para o trabalho sem antes interceder por ele. Eu estou falando em nome de Jesus, acorda enquanto é tempo. Porque o inimigo sabe, se ele atingir o seu filho, ele vai atingir você. Então por isso que ele está atentando as nossas crianças. Feche os olhos sobre isso. Pode louvar o Senhor com essa canção. Pai amado, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos orando diretamente para nossas crianças. Ali, Pai amado, no piso de cima, onde estão nossas crianças, nossos professores. Nós estamos protegendo, brindando as nossas crianças, Pai. Pai, o Senhor vai acampar os teus anjos ao redor das nossas crianças, na poltrona das escolas. Aleluia! Segurar, travar, alientar esse fio de Maria, e vai dar a bênção aos nossos filhos, vai dar livramentos, assim como o Senhor deu, Pai amado, a Moisés, como o Senhor usou Joquebed para socar, Pai amado, contra desunidos, onde ele foi matado pelo próprio inimigo que queria matar as crianças. O Senhor usou ele para proteger Moisés. Em nome de Jesus, nós oramos pelas nossas crianças, nós protegemos as nossas crianças, os nossos jovens, as nossas meninas, os nossos meninos, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos e cremos que o Senhor vai com eles, e nada irá acontecer com eles, porque eles são guardados, são blindados pelo nosso Deus, o Deus que é conosco nos dias de hoje, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que abre caminhos para o rio do Leão. Em nome de Jesus, faz, Senhor, faz agora, faz a escola chegar, faz a escola chegar, batido com o Espírito Santo. Visita essa mãe, visita esse pai, visita essa mulher, visita esse homem. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro por Deus, Pai amado.
aplaudimos